Os nossos calorosos cumprimentos a todos os nossos queridos e amados irmãos, e a você também que nos assiste. Que Deus o abençoe ricamente, seja muito bem-vindo, e que abençoe a cada família aqui representada em nome de Jesus. Amém. Amém. Há algumas semanas, o ministro Edson Fachin assumiu a presidência do Supremo Tribunal Federal. E na ocasião, ele fez um discurso de posse, do qual eu extraí um trecho que eu achei, no mínimo, curioso. E eu quero compartilhar com vocês este trecho. Lembrando, porém, que nós não faremos aqui nenhum juízo de valor. Não é o dia, não é o momento e não é o lugar para isso. Embora nós não nos esqueçamos das vítimas. Tudo bem, pessoal? Então, o ministro Fachin, na posse da presidência da nossa Suprema Corte, entre outras coisas, ele disse o seguinte: eu entendo que punir um juiz por decisões que tenha tomado é um péssimo exemplo de interferência indevida. E ainda mais quando isso advém de um país estrangeiro em relação a outro país soberano, no caso o Brasil. Nós somos de uma geração que já viveu um pouco isso. E creio que nós não vamos nos assombrar, note agora, por favor, com esses ventos que estão soprando, vindos do norte, por mais fortes que sejam. Eu achei essa declaração, especialmente a última parte, muito significativa, muito interessante. Porque quando o ministro se refere ao norte, ele evidentemente está se referindo aos Estados Unidos da América. E o Brasil, num momento inédito da sua história, está recebendo sanções desse país. Veja, nós nunca estivemos numa relação tão ruim em nossa história com os Estados Unidos como agora. E o ministro fez referência a isso ao citar os Estados Unidos como o norte. Eu achei isso muito curioso, no mínimo. E ao se referir ao norte, o ministro implicitamente se referiu também ao sul, do qual o Brasil faz parte. E, de fato, é curioso que o nosso mundo hoje esteja basicamente dividido entre o norte global, liderado pelos Estados Unidos, e o sul global, do qual o Brasil faz parte. Eu acho isso muito significativo. Eu acho muito interessante que a conjuntura internacional seja marcada por essa divisão, por essa polarização entre o norte e o sul. E é significativo por quê? À luz de uma das mais importantes profecias da Bíblia, que é Daniel capítulo 11. Então, por favor, irmãos, vamos abrir nossa Bíblia, vamos entender o significado, a natureza deste momento histórico, que não somente o nosso país vive, mas o mundo inteiro vive à luz da palavra profética. Vamos abrir então nossa Bíblia em Daniel capítulo 11. Por favor, irmãos. Eu sei que recentemente nós tratamos desse assunto aqui na igreja, mas nós queremos levar o benefício, levar o benefício desta mensagem para a nossa querida audiência. Então vamos abrir aqui em Daniel capítulo 11 e nós vamos ler a partir do verso 2. Porque a profecia, de fato, começa no verso 2. O verso 2 de Daniel 11 diz assim: agora eu te declararei a verdade. Vamos fazer uma pausa aqui. O nosso Deus é o Deus da verdade. E aqui ele está para revelar uma verdade de fundamental importância para a geração do tempo do fim. Então, por favor, vamos manter em nome de Jesus
nossa mente e o nosso coração abertos a esta verdade, que será revelada a seguir. Agora eu te declararia a verdade, eis que ainda 3 reis se levantarão na Pérsia, e o quarto será acumulado de grandes riquezas, mais do que todos, e tornado forte por suas riquezas, empregará tudo contra o reino da Grécia. Esta visão, irmãos, Daniel 10, verso 1, nos informa que esta visão do profeta foi dada no 3º ano de Ciro, rei da Pérsia. Portanto, entre os anos 536 e 535, mais ou menos, antes de Cristo. Deus, por intermédio de seu profeta, diz que ainda 3 reis se levantariam na Pérsia. Se Ciro estava governando no momento em que Daniel recebeu esta visão, significa que os 3 reis seguintes foram historicamente Cambises, um usurpador chamado Esmerdes ou Gálmata e Dario I. O 4º rei mencionado aqui, que seria acumulado de grandes riquezas e que empregaria essas riquezas contra o reino da Grécia, sem dúvida alguma é Xerxes, que é o rei Assuero do livro de Esther. Xerxes herdou uma grande riqueza e empregou esta riqueza contra o reino da Grécia. Heródoto, que é considerado o pai da história, diz que Xerxes tinha um exército de 5 milhões de homens. Mesmo que Heródoto tenha exagerado nos números, é um fato histórico que ele possuía grandes riquezas e que ele possuía provavelmente o maior e mais poderoso exército de sua época. E Daniel 11 diz que ele empregaria esta riqueza contra o reino da Grécia. Ele foi bem sucedido? Não, porque a profecia, no verso 3, diz assim: depois se levantará um rei poderoso, um rei notável, que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprouver. O verso 3 revela que o empreendimento ambicioso de Xerxes não foi bem sucedido. Porque um rei frustraria os seus planos. O rei aqui usando a linguagem da profecia. Este rei poderoso, notável, que tinha um grande reino, não se refere a outro a não ser a Alexandre o Grande. Xerxes não foi páreo, portanto, para os gregos, apesar de toda a sua riqueza e de seu grande exército. Alexandre o Grande. Olha só o que diz o verso 4, na sequência. Mas no auge, o seu reino, o reino de Alexandre o Grande, fundador do Império Grego Macedônico. Veja, mas no auge o seu reino será quebrado e repartido para os 4 ventos do céu, mas não para a sua posteridade, nem tampouco segundo o poder com que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros fora dos seus descendentes. Alexandre morreu muito jovem, irmãos. Ele morreu com 33 anos. Nos 15 anos seguintes à morte dele, toda a sua família foi exterminada. Não ficou ninguém para sucedê-lo no trono. E nos 22 anos seguintes, houve um conflito dramático, muito grande, quanto à sucessão do trono, e ficou vago com a morte de Alexandre. No ano 301, na Batalha de Ipsos, 4 generais, Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco, se uniram e guerrearam contra Antígono. E nesta batalha, como foram bem-sucedidos, dividiram o reino remanescente de Alexandre o Grande entre eles, entre os 4 generais. Eles foram os 4 generais de Alexandre, O reino, portanto, foi dividido em 4, mas não demorou muito para que esses 4 fossem divididos em 2. E a partir do verso 5 de Daniel 11, a profecia se concentra nesses 2 reinos. O rei do norte, governado pela dinastia dos Seleucidas, descendentes de Seleuco, cuja região principal, ou uma das regiões principais, era a Síria, e no sul, a dinastia dos Ptolomeus, que governaram principalmente a partir do Egito, os reis do norte e do sul. A partir do verso 5, a profecia se concentra nesses 2 reinos. Por que é importante para Deus revelar os reis do norte e do sul com tantos detalhes nesta profecia?
Porque o povo dele, Israel, estava no meio desse conflito. Por isso esta revelação está aqui. Por causa do povo de Deus, que na época era Israel. Então, a partir do verso 5 de Daniel 11, nós temos uma saga, descrita aqui pela palavra profética, entre o rei do norte, a dinastia dos Seleucidas, e o rei do sul, a dinastia dos Ptolomeus. E o povo de Deus no meio disso aí. Ok? Agora veja uma coisa importante. Daniel 11, irmãos, ele segue a mesma sequência profética das demais profecias de Daniel. Com apenas uma observação. Assim como Daniel 8, Daniel 11 começa com o reino da Média e da Pérsia. Porque a esta altura dos acontecimentos, Babilônia já era história. Então começa na Medo-Pérsia. Mas a sequência profética é a mesma. Eu chamo a vossa atenção para isso. Isso é um detalhe importante. Então é Medo-Pérsia, sucedida pela Grécia Macedônica. Estão me acompanhando? A mesma sequência das demais profecias de Daniel. E no verso 21, nós temos uma mudança na identidade do rei do norte. O rei do norte era o império, era a dinastia, melhor dizendo, dos Seleucidas. Mas a partir do verso 21 há uma mudança. Vamos ver o que diz o verso 21 de Daniel 11. Depois, referindo-se ao rei do norte, tá? Veja, irmãos, deixa eu fazer uma pausa aqui. Não dá para a gente estudar toda essa profecia, tá? São muitos detalhes. Até porque grande parte dela já é história. Como nós vamos ver daqui a pouco, o foco da profecia é o tempo do fim. E é isso que nos interessa. Mas eu preciso fazer esse preâmbulo para a gente poder acompanhar aqui a linha de raciocínio do profeta. Verso 21. Depois se levantará em seu lugar, se referindo ao rei do norte, um homem vil, ao qual não tinham dado a dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com intrigas. Esse texto se refere a Tibério César. Aqui Roma, por volta desse verso, Roma entra em cena no cenário internacional da época. É a mesma sequência profética das demais profecias de Daniel. Medo-Pérsia, Babilônia já foi, virou história. Medo-Pérsia, Grécia e Roma. É a mesma sequência. Só que Daniel 11 traz mais detalhes em relação às profecias anteriores do livro de Daniel. Muito bem. Este homem vil é Tibério César. Para vocês terem uma ideia, Tibério era um homem tão vil que quando ele morreu, os romanos festejaram. Para você ter uma ideia. E como nós temos certeza de que o verso 21 se refere a Tibério, este homem vil, note, por favor, o que diz o verso 22. As forças inundantes serão arrasadas de diante dele. Serão quebrantadas. Agora, por favor, observe. Como também o príncipe da... Muito bem. Por favor, não me desapontem. Diga para mim, por favor, quem é o personagem principal do verso 22? Veja, eu não deveria, mas eu vou dar a dica. Nós estamos estudando sobre a aliança na lição desse trimestre. Quem é o personagem central da aliança no livro do Êxodo? Jesus Cristo, irmãos. Jesus Cristo, Lorenzo. Sim, ele é o centro da mensagem profética. Ele é o agente e, ao mesmo tempo, ele é o centro da revelação profética. A gente nunca pode perder de vista isso. E hoje de manhã, enquanto eu repassava esse sermão, me chamou a atenção um detalhe curioso aqui do capítulo 11, O verso 22, que menciona o príncipe da aliança, que sem dúvida se refere a Jesus Cristo, ele está bem no centro do capítulo 11. Considerando que o capítulo 11, na verdade, tem 44 versos e não 45, porque o verso 1 do capítulo 11, na verdade, pertence ao capítulo 10. A divisão aqui não foi muito feliz dos capítulos e dos versículos. Então, o verso 1 de Daniel 11, na verdade, pertence ao capítulo 10. Seria, então, 44 versículos. Bem no meio da profecia, no centro da revelação desta profecia, está quem? O príncipe da aliança, Jesus Cristo. Diz aqui claramente que ele também seria vítima das forças inundantes do rei do norte, que por volta desta altura da profecia se refere a Roma. Ora, Lucas 3, verso 1 nos informa que Jesus Cristo exerceu seu ministério durante a administração de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia. E, aliás, Pilatos era casado com a sobrinha de Tibério. Olha que curioso isso.
E foi durante o reinado de Tibério, e portanto de Pilatos, que nosso Senhor Jesus Cristo foi condenado e crucificado. As forças inundantes seriam varridas de diante do rei do norte, Roma, inclusive o príncipe da aliança. Então Roma. Olha aqui a mesma sequência, irmãos, das demais profecias anteriores de Daniel. Medopérsia, Grécia e Roma. A mesma sequência profética. A diferença é que Daniel 11 apresenta mais detalhes. Muito bem. Há finalmente uma última mudança na dinâmica profética, porque a dinâmica profética ela antecipa a dinâmica da própria história. Então o rei do norte ele vai mudar mais uma vez. Ele vai deixar de ser Roma e vai se referir a um novo poder que surge no cenário histórico. Vamos ver que poder é esse a partir do verso 31 do capítulo 11, por favor, irmãos. Vocês estão me acompanhando? Me perdoem pela inconveniência. Por favor, verso 31. Dele, do rei do norte, que é Roma, ok? Dele, sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Olha aqui a linguagem de Daniel 8, presente no capítulo 11. Aqui, o profeta, o Senhor, por intermédio do seu profeta, faz uma referência explícita ao novo poder que surge a partir do rei do norte, nesta altura da profecia, que é Roma. Quem é esse poder? Historicamente falando, Roma papal, irmãos. Meus amigos, Roma papal. Um livro do ensino médio mostra isso pra gente. Roma papal, na verdade, ela se tornou a herdeira da cultura e da tradição romanas. E ela é referida aqui, no verso 31. Você quer ver a comprovação disso? Olha agora o verso 36. Olha como isso aqui se refere não mais a Roma imperial, mas a Roma papal. O que diz o verso 36? Se referindo ao rei do norte, agora como o papado, por favor. Este rei fará segundo a sua vontade. Por favor, preste atenção à linguagem, por favor. Este rei fará segundo a sua vontade, e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus. Olha aí, pessoal, presta atenção. Contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis, e será próspero até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. Muito bem. À luz de Daniel 7, 25. À luz de Daniel 7, verso 25. Daniel 8, versos 24 e 25. 2 Tessalonicenses 2, versos 3 e 4. E Apocalipse 13, versos 5 a 7. À luz desses textos, não há a menor dúvida que, por volta do verso 31 até o verso 36 em diante, não há dúvida de que o rei do norte aqui, neste ponto da profecia, é Roma papal, em virtude de suas características. Ok? Se nós compararmos todos esses textos que descrevem o mesmo poder com a descrição que é dada aqui em Daniel 11, versos 36 em diante, versos 36, verso 37, não há menor dúvida de que a conclusão é que o rei do norte aqui se refere a Roma papal. A mesma sequência de Daniel 7 e Daniel 8. Não é? Medo-Pérsia, Babilônia já era história, Medo-Pérsia, Grécia, Roma pagã, ou Roma imperial, e Roma papal. Fluxo da história, irmãos. Antecipado na mensagem profética do livro de Daniel. Está claro isso? Tudo bem? Vocês estão me acompanhando até aqui? Ok. Veja, eu estou sendo muito objetivo, eu estou sendo muito sucinto, porque o tempo conspira contra a gente, né? E nós temos ainda alguns detalhes a ver, porque o nosso foco é no tempo do fim. Portanto, a partir do verso 31, o rei do norte é Roma papal. Agora note o seguinte, não há mais mudanças aqui. Até o final do capítulo 11, ou seja, até o final da profecia, o rei do norte é o papado. Não tem mais mudança. Tudo bem? Tenha isso em mente. Em virtude das características que são apresentadas aqui, especialmente no verso 36 e no verso 37. Agora vamos ao verso 40. A
A partir daqui é o foco da mensagem desta manhã. Verso 40, por favor, irmãos. Qual é a frase que abre o verso 40? No tempo do fim. Portanto, irmãos, o que ficou para trás da perspectiva deste ponto da profecia já é história. Já passou. O foco aqui agora é o tempo do fim, que é o nosso tempo. É a nossa geração. O foco de Daniel 11, assim como o foco de Daniel 7 e Daniel 8, é o tempo do fim. O nosso tempo, a nossa geração. Então, por favor, note isso, meus queridos e amados irmãos e amigos. No tempo do fim, o rei do sul lutará com ele. Lutará com quem? O rei do norte. E o rei do norte, que é o papado, a gente já sabe que é o papado, tá? Tudo bem até aqui? E o rei do norte arremeterá contra ele com carros. Por favor, note a linguagem militar que o profeta usa. O rei do norte arremeterá contra ele com carros, cavaleiros e com muitos navios. E entrará nas suas terras e as inundará e passará. Muito bem, vamos fazer uma pausa. No tempo do fim. Ok? Então eu já sei que o rei do norte, a partir do verso 31 de Daniel 11, se refere a Roma papal. Mas nós sabemos que no tempo do fim, Roma papal não estará sozinha. Veja, Daniel 8, verso 24, se referindo a Roma papal, diz assim, olha, grande é o seu poder, mas não por sua própria força. Essa informação ela é valiosíssima, porque ela se harmoniza com o que a gente pode constatar na história. Roma papal, o sistema papal, sempre dependeu do apoio do poder civil para se afirmar sobre as nações. Sempre. Isso é um fato histórico inegável. E no tempo do fim não será diferente. Ela necessitará, no tempo do fim, do apoio do braço secular, do apoio do poder do Estado para se afirmar nesse período derradeiro da história humana. Isso é comprovado lá em Apocalipse 13, versos 11 a 17. A besta que emerge da terra, segundo esta profecia de Apocalipse 13, será o grande protagonista no tempo do fim, no sentido de dar o apoio que o papado necessita para ter de volta o poder temporal que ele perdeu durante a Revolução Francesa. E posteriormente com a perda dos estados pontifícios, né? Os últimos nos anos 1870, né, por conta da unificação da Itália. Então ela vai precisar do apoio civil. E Apocalipse 13, 11, Apocalipse 13, versos 11 a 17, nos informa que este poder é a besta que emerge da terra. O poder civil que vai dar apoio ao papado e que vai restituir o poder temporal que ele teve no passado. Por suas características, nós sabemos que a besta que emerge da terra simboliza os Estados Unidos da América. E, de fato, hoje, qual é o aliado mais poderoso de Roma papal? Os Estados Unidos. É significativo isso, não é, irmãos? Eu acho isso muito significativo. Portanto, nós podemos dizer, aqui em relação ao verso 40, no contexto do tempo do fim, quem é também o rei do norte? Opa! O maior poder da terra, o maior aliado do papado, os Estados Unidos da América. E se você tem alguma dúvida que os Estados Unidos sejam aliados do papado, é só entrar no site da Casa Branca. Você vai achar coisas muito interessantes ali, informações muito valiosas ali no site da Casa Branca, a respeito do Vaticano. Muito bem. Então, no contexto do tempo do fim, o rei do norte representa também os Estados Unidos da América. Tudo bem, pessoal? Se o rei do norte representa Roma e o maior aliado de Roma, os Estados Unidos da América, e os respectivos aliados dos Estados Unidos, quais países constituem o rei do sul no tempo do fim? Essa é uma pergunta importante. Muito bem, basta lembrar que no princípio da profecia, o rei do sul basicamente era o Egito. O rei do sul era o Egito. E o Egito, nas escrituras, ele meio que é um protótipo do ateísmo, né?
Porque lá em Êxodo, capítulo 5, verso 2, depois que Moisés e Arão fizeram o pedido a Faraó para libertar Israel do cativeiro para adorar o Senhor lá no deserto, né, verso 1, o Senhor mandou Arão e Moisés, fizeram um pedido respeitoso, diplomático, e qual foi a resposta no verso 2 de Faraó, rei do Egito? Eu não conheço o Senhor. Eu não conheço o Senhor. Quem é o Senhor para que eu ouça a voz dele? Não, eu não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei Israel partir. Não foi essa a atitude de Faraó? Por causa desta atitude, nas Escrituras, particularmente no Novo Testamento, mas também no Antigo, o Egito passa a ser sinônimo de ateísmo. Não o ateísmo no sentido absoluto da palavra, mas o ateísmo que também inclui uma atitude anticristã. Está claro isso, irmãos? Então, se o rei do norte representa os valores ocidentais liderados pelos Estados Unidos, o maior aliado de Roma, se esses países que se alinham no chamado hoje norte global, vamos usar a nomenclatura da nossa época agora, se eles estão alinhados no norte global, com base na democracia representativa, com base na economia de mercado e, em tese, com base na herança judaico-cristã, ah, menino, quem são os países? Vamos esperar o caminhão terminar o seu discurso de ódio. Quem são os países que constituem o Rei do Sul no tempo do fim? O Egito, espiritualmente falando. Os países, ou o bloco de países, que se contrapõem ao modelo do norte global. Baseado na economia de mercado, na democracia representativa e também, e sobretudo, com base na herança judaico-cristã. São os países do sul global. Liderados, por exemplo, pela China, pela Rússia, pela Índia, do qual o Brasil faz parte. Vocês estão entendendo a importância disso aqui, pessoal? Veja, eu estou usando a nomenclatura agora corrente do nosso tempo. Norte global, cultura judaico-cristã, livre mercado, democracia representativa, ordem internacional baseada em regras, e o sul global, que desafia essa hegemonia americana, porque o norte global é liderado pelos Estados Unidos. Quer gostemos disso ou não. Ok? Essa é a conjuntura internacional do século XXI. A linguagem da profecia, o rei do norte e o rei do sul. E o verso 40, irmãos, ele diz que haverá um conflito decisivo entre o norte global e o sul global, usando já a nomenclatura corrente, aqui para a profecia. Eu argumento, veja, nós estamos lidando com uma profecia, Vandil, que ainda está em desenvolvimento, que ainda está em fase de cumprimento, então a gente não pode ser dogmático aqui. Mas eu argumento que nós ainda não vimos esse conflito decisivo entre o norte e o sul no verso 40. Note que ele usa uma linguagem militar. Nós não vimos esse conflito ainda. Eu argumento isso. Posso estar errado. Sou uma pessoa falível. Posso estar errado. Mas ao observar os eventos, ao observar os desenvolvimentos do nosso tempo, à luz deste texto, eu argumento fortemente de que nós ainda não vimos, não testemunhamos esse conflito. Considerando que a sombra da guerra paira novamente sobre o mundo, não é? Não parece irrazoável esse argumento. Tá. Está claro aqui, irmãos? Então, quem é o rei do norte no tempo do sul? No tempo do sul, no tempo do fim. É o norte global. Usando a nomenclatura corrente agora. Quem é o rei do sul no tempo do fim? O sul global. Vocês não acham isso interessantíssimo? Não é para a gente ficar emocionado. Peraí, a gente vai entender por que a gente precisa ficar emocionados com isso aqui. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Tá. Agora veja bem. Os versos 40 a 45 de Daniel 11, que tratam do tempo do fim,
tem detalhes históricos que a profecia antecipa, que a gente ainda não sabe o significado exato. E não tem como saber. Não tem como a gente ter certeza, porque a profecia ainda não se cumpriu totalmente. Você está me entendendo? Então não dá para a gente saber os detalhes. No entanto, há algo que nos é revelado aqui que nos ajuda muito a confirmar o nosso ponto de vista, à luz desta profecia. Eu quero mostrar esse detalhe para vocês e para a nossa querida audiência. Vamos ler novamente o verso 40. No tempo do fim, o rei do sul lutará com ele, o rei do norte. E o rei do norte arremeterá contra ele, o rei do sul, com carros, cavaleiros e com muitos navios. Eu teria muita coisa para dizer a respeito disso aqui, à luz dos atuais desenvolvimentos, mas o tempo não nos ajuda, então vamos deixar para uma próxima oportunidade. E entrará nas suas terras, e as inundará, e passará. Agora anote, por favor, o verso 41. Entrará também na terra gloriosa, e muitos sucumbirão, mas do seu poder escaparão estes, Edom e Moabe e as primícias dos filhos de Amon. Como eu disse, não dá para a gente saber o significado exato desta parte do verso 41, porque é uma profecia que está em desenvolvimento. Mas note o seguinte: o rei do norte vai se envolver num conflito com o rei do sul, mas nesse conflito escaparão estes grupos aqui: Edom, Moabe e as primícias dos filhos de Amon. É isso? Em Deuteronômio 2, versos 1 a 9, eu só vou mencionar, mas você pode projetar se você quiser, viu, Lorenzo? Em Deuteronômio 2, versos 1 a 9, Deus diz assim para Israel: olha, quando vocês, na ida para Canaã, vocês não vão passar pela terra dos filhos de Esaú. Vocês vão poupar a terra deles, porque a terra deles eu estou dando para eles, para os filhos e descendentes de Esaú. Está lá em Deuteronômio 2, versos 1 a 9. Está claro, irmãos? O que Deus disse para Israel? Vocês vão deixar de fora estes reinos. É isso? O rei do norte vai fazer o que no tempo do fim? Ele vai fazer algo parecido. Captou a ideia aqui? Você percebeu o paralelo entre a ação do rei do norte no tempo do fim e a ação salvífica de Deus durante o êxodo? Tá, vamos continuar então nessa linha. Verso 42. Estenderá, o rei do norte, tá? Estenderá a mão também contra as terras, e a terra do Egito, o rei do sul, não escapará. Em Êxodo 3, verso 20, Deus declara que ele estenderia a sua mão contra quem? Contra o Egito. O que o rei do norte faz no tempo do fim? Ele faz algo parecido, irmãos. Você está percebendo o padrão aqui? Nós não entendemos ainda todos os detalhes dessa seção da profecia, porque é uma profecia ainda em desenvolvimento, mas esses paralelos intencionais que Deus está fazendo aqui, porque ele está usando uma linguagem do Êxodo, dos versos 40 a 45, é muito significativa. Esses paralelos são muito significativos, irmãos. Então, assim como Deus poupou Edom, Moabe e as primícias dos filhos de Amon, durante o Êxodo, durante o caminho para Canaã, lá do povo de Israel, no tempo do fim, o norte vai imitar. Ele vai fazer algo parecido. Você está entendendo esse paralelo? No verso seguinte, se diz que o rei do norte estenderá a sua mão contra o rei do sul, o Egito. O que Deus fez lá em Êxodo 3, verso 20? Eu vou estender a minha mão contra o rei do sul, o Egito. O que o rei do norte está fazendo no tempo do fim? Ele está imitando as obras libertadoras que Deus realizou durante o Êxodo. Vamos continuar vendo esses paralelos, por favor. Verso 43. Apoderar-se-á o rei do norte no tempo do fim, dos tesouros de ouro e de prata e de todas as coisas preciosas do Egito. Os líbios e os etíopes o seguirão. Mais uma vez, não entendemos todos os detalhes, mas temos mais um paralelo aqui. Porque lá em Êxodo 12, versos 35 e 36, qual foi a ordem que Deus deu a Israel? É isto aí, Lorenzo. Vocês vão pegar dos egípcios ouro, prata, as coisas preciosas, porque na verdade isso pertence a vocês. O que o rei do norte vai fazer no tempo do fim?
ele vai imitar essa ação também. Vocês estão percebendo os paralelos? Vamos para o verso seguinte agora, irmãos. Verso 44. Mas pelos rumores do Oriente e do Norte será perturbado. Quem será perturbado? O rei do Norte, no tempo do fim. E sairá com grande furor para destruir e exterminar a muitos. Em Deuteronômio 7, verso 2, Deus disse que Israel estaria empenhado em uma guerra de extermínio para a conquista de Canaã. Deuteronômio 7, verso 2. O que o rei do norte fará no tempo do fim, ele também estará envolvido em uma guerra de extermínio. Olha os paralelos, irmãos. Olha os paralelos. E finalmente o verso 45, irmãos. Se referindo ao rei do norte. A cultura judaico-cristã do tempo do fim. O sistema papal. Os Estados Unidos da América e seus aliados. A ordem internacional baseada em regras. Por favor, note isso. Armará as suas tendas palacianas entre os mares contra o glorioso Monte Santo, mas chegará ao seu fim e não haverá quem o socorra. A nova Almeida atualizada, Lourenço, se você puder colocar para nós o verso 45 nesta versão, a nova Almeida atualizada diz assim, e outras versões também dizem, armará as tendas dos seus palácios entre os mares e o glorioso Santo Monte. Meus queridos pupilos, que povo, sob a proteção e providência divinas, armou as suas tendas entre o Mar Vermelho e o Monte Santo do Senhor, que era o Monte Horebe. Quem? Israel, o povo de Israel, o povo de Deus naquela época. O que o rei do norte fará no tempo do fim? Ele também, de alguma forma, imitará esse episódio da história de Israel. Eu pergunto aos meus queridos e amados irmãos, a você, querida audiência que está nos acompanhando, por favor, esses paralelos não são significativos? O que eles dizem em conjunto? Que o triunfo do rei do norte sobre o rei do sul no tempo do fim é uma contrafação, uma simulação do triunfo de Deus sobre Faraó durante o Êxodo. Significa, em outras palavras, que no tempo do fim, o rei do norte vai imitar, de alguma maneira, as obras salvíficas e libertadoras que Deus realizou por Israel durante o Êxodo. O rei do norte vai fazer isso. Ele vai imitar. Agora note, por favor, irmãos. Tenha um pouquinho de paciência, nós já estamos encerrando. Note, por favor. Esta é a única profecia apocalíptica do Antigo Testamento, com estas características. Ricardo, que características são estas? Que mostra o vilão bancando o mocinho. É a única profecia. Assim como em todo o Novo Testamento, a única profecia apocalíptica que mostra o vilão parecendo ser mocinho é Apocalipse 13, versos 11 a 17. A besta que emerge da terra semelhante a um cordeiro. A palavra cordeiro, que se refere a Jesus Cristo, é mencionada 29 vezes no Apocalipse. 28 se referem a Cristo. Só uma vez a palavra é aplicada aos Estados Unidos da América. Curioso isso, né? Ou seja, uma nação com aparência cristã, com a aparência do cordeiro. E qual é o discurso da América hoje, especialmente sob a administração de Donald Trump? A América está se despontando no mundo agora como grande libertador. E, aliás, isso sempre fez parte da sua história. É chamado de excepcionalismo americano. A ideia de que os Estados Unidos foram predestinados por Deus, pela providência, por Deus, para ser uma grande nação entre as outras, um farol da liberdade, uma luz em meio às trevas. Função messiânica. Agora notem, o mais extraordinário. Como Donald Trump foi comparado antes e depois das eleições, como um novo Constantino, como um novo libertador dos cristãos do século XXI, não é? E especialmente, pouco antes das eleições do ano passado, para a presidência dos Estados Unidos, como alguns conservadores se referiram ao Trump como um novo tipo de Messias, uma espécie de Salvador.
Irmãos, isso é fato público e notório. Você não acha tudo isso significativo? Você não acha tudo isso significativo? E o Brasil, meus amigos, embarcou numa canoa furada de acordo com Daniel 11, 40 a 45. Porque quem vai prevalecer no tempo do fim? O Rei do Norte. E ele vai aparecer o libertador. Mas a profecia termina no verso 45 dizendo: vamos ver. Mas chegará ao seu fim e não haverá quem o socorra. Como o mocinho, aquele que aparentemente é um mocinho, pode ser o verdadeiro vilão? Um vilão até pior do que o Rei do Sul. O Rei do Sul é vilão, nós sabemos disso. O Rei do Sul é composto por aquela ideologia comunista, socialista, coletivista. Não, isso aí está fora de dúvida, é um fato. Responsável pela morte de milhões de pessoas. Mas o Rei do Norte, embora pareça um mocinho, ele é o pior vilão, porque ele se esconde atrás da aparência de piedade. Nós não temos tempo para desenvolver as razões porque o mocinho é o vilão no tempo do fim. Isso vai ficar para uma próxima oportunidade, quando nós abordarmos aqui Apocalipse 17. Apocalipse 17 vai explicar por que o Rei do Norte parece ser um mocinho, mas na verdade é o vilão dos vilões no tempo do fim. Apocalipse 17 explicará isso para nós. Por que essa revelação é significativa, irmãos? Ela é tremendamente significativa. Tome, por exemplo, o nosso país. As últimas manifestações que têm ocorrido da direita, o Rei do Norte. Você tem observado alguns detalhes interessantes dessas manifestações? Primeiro que o discurso une igreja e Estado, né? Nas grandes manifestações da direita no nosso país, o discurso une igreja e Estado. Isso é inspirado no modelo que vem dos Estados Unidos. Mas há um detalhe curioso que tem chamado minha atenção nessas manifestações. Vocês repararam que nessas manifestações nós temos a presença muito frequente da bandeira dos Estados Unidos? Vocês repararam nisso? E vocês repararam que nas últimas manifestações, especialmente a última manifestação, grande manifestação que houve na Avenida Paulista, lá em São Paulo, havia cartazes que diziam mais ou menos o seguinte: Trump, por favor, nos ajude. Brasil, vamos fazer um grito. Quem tá com a bandeira dos Estados Unidos aí, balança, por favor. Vou contar até 3, pode baixar o som, DJ. 1, 2, 3. América, salve o Brasil! América, salve o Brasil! Eu acho isso muito significativo. Eu acho isso incrível, na verdade, irmãos. Porque se harmoniza com aquilo que os versos 40 a 45 estão antecipando para nós aqui. A direita, de um modo geral, vê os Estados Unidos como grande salvador, como grande libertador, exatamente como os paralelos aqui dos versos 41 a 45 procuram nos transmitir esta manhã. O papel de mocinho, quando na verdade é vilão. Irmãos, por que isso é importante? Por que isso é importante? Verso 1 de Daniel 12 responde, eu termino com ele. Por que isso é importante? Por que tudo isso é importante? Nesse tempo. Que tempo é esse? Como é que o verso 40 começou? O tempo do fim. Nesse tempo, o que é que vai acontecer? Olha lá, irmãos. Vou ler para a nossa audiência. Olha lá. Veja lá enquanto eu leio para a nossa audiência. Nesse tempo, no tempo do fim, meus queridos, se levantará Miguel. Miguel aqui não é simplesmente um anjo. Jesus Cristo é o agente. Ele é o personagem chave central da mensagem profética. Miguel aqui se refere a Cristo. Miguel significa quem é como Deus. Nesse tempo se levantará Miguel. Ele é o protagonista, Jesus Cristo. O grande príncipe, sim, o príncipe da aliança, mencionado no verso 22 de Daniel 11. O defensor dos filhos do teu povo. Cris, devemos ter medo? Não. Porque aquele que está por nós é infinitamente mais poderoso do que aqueles que estão contra nós. Então, por favor, e haverá tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Nós estamos começando a sentir os primeiros ventos dessa grande angústia. Por favor, irmãos, note. Mas naquele tempo, o tempo do fim, será salvo o teu povo. Sim, todo aquele que for achado inscrito no livro
Isso é importante. Porque Apocalipse 13, verso 8, diz que aqueles que se alinharem com o Rei do Norte não terão o nome inscrito no livro da vida do Cordeiro. Não tenho tempo para desenvolver. Estou apenas antecipando. Portanto, não existe nada mais importante no tempo do fim do que, pela graça e pela justiça de Cristo, Evandir, garantir que o nosso nome esteja registrado no livro da vida do Cordeiro. Amém? Não somente para nosso benefício, mas para benefício daqueles que estão à nossa volta, que precisam ouvir esta mensagem e compreender qual é a perspectiva bíblica dos eventos que estão dominando o Brasil e o mundo no presente momento. Porque eles indicam, indubitavelmente, que Jesus Cristo está às portas. Que Deus nos prepare, irmãos, para esse grande dia. Esses são tempos solenes, preciosos. Estamos em meio ao cumprimento da palavra profética. Eu fico muito entusiasmado com isso, mas angustiado ao mesmo tempo, porque as pessoas precisam receber essa informação. Eu apenas resumi aqui, né? Há muitos outros detalhes que precisarem ser considerados. Quem sabe podemos fazê-lo em uma outra circunstância. Deus os abençoe. Deus abençoe nossa querida e amada audiência. Que, no mínimo, você possa refletir sobre isso aqui. Há algo muito razoável acontecendo aqui, no mínimo. E que Deus nos prepare para o grande dia do Senhor. Estamos próximos, mãe? Falta pouco. Quem sabe, em Cristo, todos nós não estejamos vivos para encontrar o Senhor nos ares, como diz Paulo, lá em 1 Tessalonicenses, né? Capítulo 4. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde e que Deus os use como testemunhas da verdade para esse tempo. Amém. Amém.